Na RWB. Fórum Trabalho. Bem, começando esta série do nosso Fórum Trabalho pela RW Brasil, nós vamos hoje tratar das questões do sindicalismo e principalmente do sindicalismo catarinense. Nós estamos aqui recebendo o sindicalista Ari Oliveira Alano, que é uma das figuras mais importantes das últimas décadas aí do sindicalismo brasileiro. Já teve uma atuação em nível nacional na Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e hoje preside duas entidades importantíssimas aqui em Santa Catarina, que é a Federação dos Metalúrgicos do Estado e o Sindicato Intermunicipal em Santa Catarina, que é um sindicato de Florianópolis, mas um sindicato que tem extensão da sua base territorial em praticamente o estado todo. E é também um ativista da força sindical entre as centrais sindicais do Brasil. Ari Alano, prazer tê-lo aqui conosco nessa abertura do nosso Fórum Trabalho. Eu acho que para mim é privilégio participar no primeiro trabalho dessa rádio, desse emissor. Depois de muitos e muitos anos da vida sindical, a gente está até pensando em pendurar chuteiras, fazendo uma comparação com o jogador de futebol. Eu, particularmente, comecei no movimento sindical em 74, em que o companheiro Marcelo ainda era menino, né? Quando eu comecei como dirigente sindical do Sindicato Metalúrgico de Criciúma. Criciúma, né? Depois a gente veio para a federação, e da federação resolvemos organizar os trabalhadores da Grande Florianópolis e em algumas partes do estado que ainda não estavam organizados em sindicatos. Mas nessa preocupação de pendurar chuteira, a gente gostaria de deixar algumas coisas registradas. Primeiro, é que seria uma hierarquia de datas de como é que esse movimento sindical veio se estruturando. Principalmente o da indústria, que é mais vinculado a gente. Que é da indústria pesada, como a gente chama, né? Se voltarmos no tempo, a gente vai voltar lá para 1930, com o Getúlio, em seguida, de como começou a se organizar. Começou a se organizar exatamente, né, Marcelo, porque o trabalhador brasileiro começou a ter em grande número, que até então era basicamente rural. Com a subida do Getúlio para o poder, algumas indústrias começaram a se desenvolver. Eletrobras, Petrobras, indústria de automóveis. Todas as brás, né? E todo um monte de brás. E quando a gente começou a estudar, falta, vamos dizer assim, livros, matérias para pesquisar. Eu acho que provavelmente poucos são que conheceriam e como aconteceu isso. Como é que começou a se organizar o movimento sindical metalúrgico? Então, com aquele pensamento do Getúlio, até com alguma coisa copiada do italiano, mas que não vem o caso, que o sistema brasileiro se desenvolveu de maneira bastante eficiente. Citando até o nosso tesoureiro, que fala que o metalúrgica foi tão eficiente nesse trabalho que conseguiu eleger um presidente da República trabalhador, que provavelmente não se consiga fazer isso de novo na história do Brasil. O tesoureiro é o famoso Seu Valdir. É o famoso Seu Valdir. Seu Valdir Provese. Então, que, aliás, já está convidado para vir aqui, tem uma história do tamanho do trem. Eles conhecem a Revolução de 64, que participou, que eu na época também ainda era meio criança. Mas então o Getúlio começou fazendo um sindicalismo, na época, bastante ligado ao Estado. Por quê? Porque ele tinha que fazer isso pela influência de anarquistas, de algumas tendências que estavam não deixando o Estado ter uma influência em cima do sindicalismo. Com a lei dos sindicatos, o Getúlio começou a agregar essas entidades sindicais ao governo. Criou a contribuição sindical, criou a unicidade, depois a pluralidade, uma série de eventos que acabou na estruturação do que nós temos hoje. Marcelo, para ter uma ideia, isso aí foi tão importante
que isso está fazendo 80 anos e praticamente nada se mudou da estrutura que ele montou. Então foi alguma coisa inteligente, porque se a gente der uma olhadinha na história, pouca coisa se mantém inalterada. Sim. O Getúlio foi tão inteligente que criou um negócio chamado Voz do Brasil, que hoje ainda existe. Tá aí, né? 80 anos e com bastante audiência. Então ele criou. Aliás, esse é um fato que nós aqui das grandes cidades, né, vamos dizer assim, centros urbanos, nós não sabemos, mas no interior do estado, a Voz do Brasil é ouvida como uma novela. É uma novela, assim. Então daí se criou primeiro a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, a CNTI. E dali começou também a se criar as federações e os sindicatos. Em Santa Catarina, propriamente dito, os dois primeiros sindicatos que se criou da área metalúrgica foi os metalúrgicos hoje de Joinville, né, porque ela é desmembrada, tem mais dois sindicatos, que é o da refrigeração e dos mecânicos, mas na época eram só. E o sindicato de Itajaí, dos metalúrgicos de Itajaí, são os dois mais antigos do estado. Junto com outros sindicatos vinculados à indústria, se criou a Eclética, que hoje nós dizemos que é a Federação do Martim. A Eclética, o nome próprio diz, né? De todos os trabalhadores. Federação dos Trabalhadores na Indústria, que engloba todos os segmentos que não tem federação própria. Hoje, na área da indústria, as federações próprias têm a nossa, né, que é a metalúrgica, dos gráficos, da alimentação e da construção civil, que nós dizemos que é do nosso amigo Altamiro. Não podemos falar do apelido dele, não, né? Não. Talvez não. No intervalo tu me diz. Tá bom. Presidente, vamos fazer um rápido intervalo aqui. Esse é o nosso primeiro bloco apenas. E eu acho que o espectador da RW Brasil já percebeu que vem vindo aí uma história, né, que está sendo contada aqui neste programa. Mas vem vindo um livro aí. Em 2015, a Federação dos Metalúrgicos aqui em Santa Catarina faz 50 anos de fundação. E isto que o Ari está nos colocando aqui é parte de um livro que vem vindo aí, que vai marcar os 50 anos da federação. No próximo bloco a gente trata mais desse livro, conta um pouco dessa história. Nós estamos adiantando um pouco o livro aqui, né? Voltamos em seguidinha, fique ligado. Você acompanha Fórum Trabalho. RW Brasil, o primeiro rádio-jornalismo dedicado à web. A renovação do rádio. Muito bem, voltamos. Este é o Fórum do Trabalho aqui na nossa RW Brasil, programa que semanalmente levamos ao ar tratando do mundo sindical, do mundo do trabalho e do capital, coisas ligadas sempre ao trabalhador e à produção nacional. Hoje nós estamos recebendo aqui o sindicalista Ari Oliveira Lano, é uma das figuras mais conhecidas do cenário do sindicalismo e do capital de trabalho. E o Ari está nos falando aqui da história do sindicalismo, principalmente dos trabalhadores metalúrgicos, da chamada indústria pesada no Brasil. E estávamos no bloco anterior iniciando a surpresa aqui, que é vem aí as comemorações do cinquentenário da Federação dos Metalúrgicos, que vem aí um livro que vai contar a história dos metalúrgicos aqui no estado. É isso, né, Ari? Eu, depois de muitos anos, né, como dirigente sindical, eu não gostaria de abandonar a atividade sem deixar algumas coisas registradas. Até porque tu sabe que eu, diríamos, sou até um estudioso da história e às vezes a gente tem dificuldade aonde buscar esses dados, onde pesquisar, quem é que nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. Isso aí a gente teve dificuldade e tem até hoje de entender essa não há hoje concentrado, né? Não há. Então, quem é que nasceu primeiro? Foi a federação aqui, a Eclética de Santa Catarina, foi a CNTI.
Então, se a gente olhar, foi Getúlio que criou a CNTI, junto com outras confederações, que se seguiram a fundação das federações. Voltando, lembrando, né, que os dois sindicatos mais antigos do Estado é o Metalúrgico de Joinville, que hoje, né, foi dividido, e o pessoal de Itajaí, os metalúrgicos de Itajaí, em torno de 31, 32. Que junto com outros sindicatos ligados à indústria gráfica, à indústria da eclética, fundaram a Federação dos Trabalhadores na Indústria, a Eclética. E os sindicatos metalúrgicos que foram se organizando foram também se filiando a Eclética. Isso, o desmembramento dos metalúrgicos da Eclética se deu só em 65, que coincide com 1965, é? Coincide os 50 um ano anos, depois do golpe militar. Um ano depois do golpe, que coincide com os 50 anos que tu estás falando. Então, em 65 foi a fundação, a criação da nossa federação. Quais os sindicatos que já fundaram na época? Vamos começar por Itajaí, que era o mais velho, o Metalúrgico de Joinville. Na fundação da federação, os mecânicos já estavam organizados, já tinha sido criado 2 sindicatos em Joinville, o de Blumenau, o de Joaçaba, o de Criciúma e o de Florianópolis. Foi os que fundaram a federação. Hoje, 2013, existe 19, já 20 sindicatos metalúrgicos, mas na época foram esses 7 fundados. 7 iniciais. Eu não poderia falar da fundação do sindicato sem fazer uma referência ao sindicato de Joaçaba. Pelo fato muito simples. Quem fundou, quem organizou os trabalhadores foi uma figura que para mim é quase que um herói, que foi o Paulo Stuart Duarte. Paulo Stuart Reit. É coisa de alemão, que é não, minha língua. E ele é descendente de um casal americano. Né? É quase um americano. Né? Então, ele nasceu em Erval do Oeste, né? Ele nasceu ali na época. Erval do Oeste. Hoje é Erval do Oeste, na época Joaçaba, que era um município só, né? Então, o Paulo foi que organizou os trabalhadores lá. Com essa história de escrever os livros, o livro de 50 da Federação, por um convite do Pazini, a gente começou a pesquisar inicialmente Joaçaba. Até porque a gente achou que Joaçaba ia ter dificuldade de escrever um livro por não ter uma história muito marcante e tal, por ser hoje um sindicato pequeno. Mas qual foi a minha surpresa quando eu comecei a ler as atas e que vi que as assinaturas de todas as atas levavam a assinatura do Paulo. Aliás, só um parênteses aqui, ali. O pessoal que está começando a acompanhar aqui, tradicionalmente já o Fórum do Trabalho pela RW Brasil, o Pazini é outra figura marcante do sindicalismo nos metalúrgicos e que estará conosco aqui provavelmente nos próximos programas. Nós vamos aproveitar uma vinda dele aqui na capital, né, Ari? E vamos arrastar o homem aqui para o estúdio, para ele contar de própria voz essas histórias aí do início das coisas, né? E da atualidade também, né? O Pazini vem fazendo uma bela administração lá, né? E qualquer hora dessa vou mostrar aqui a sede campestre do sindicato, o próprio trabalho que o sindicato desempenha, né? E o Pazini é o atual presidente do sindicato, mas que pode falar muito bem dessa figura lendária, né? Que é do Paulo Reit. Bom, isso aqui vai merecer outro programa, né? Outro programa no próximo bloco, inclusive, eu vou prometer, neste programa aqui, vou prometer para vocês mostrar em primeiríssima mão a capa, ainda no que a gente chama de copião dos livros, né? Ainda não foi impresso isso, mas no copião do livro que está sendo preparado, que fala da história de Joaçaba do ponto de vista dos trabalhadores metalúrgicos. Vou mostrar aqui hoje em primeira mão este copião da capa do livro do Metalmorfose em Joaçaba. Aguardem aí. Mas eu te interrompi, né, Ari? Tu estavas falando da criação, especialmente em Joaçaba, né? Em Joaçaba, para nós chegarmos a criação da Federação Metalúrgica. Quando a gente começou,
ler as atas, reler os documentos, foi uma surpresa agradável. Tem uma assinatura complicada lá, que daí fomos pesquisar, descobrimos que era a assinatura do Paulo Sturta. A pessoa, né, que muitos lideranças de esquerda ou estudaram, ou decoraram, ou copiaram. Então o Paulo serviu de, talvez, parâmetro, né? Talvez de guia para muitas lideranças de esquerda, de como é que se fazia trabalho de mobilização, como é que se fazia trabalho social. Aliás, isso tinha e tem, né, muita coisa a ver, né? Trabalho sindical e social. Né? Porque o trabalhador, até hoje, ainda precisa muito, né, do atendimento social. Para tu ter uma ideia do alcance desse líder, ele tinha 2, 3 faculdades de formação em curso superior. Hoje, ter um curso superior não é difícil, é bastante comum, mas há 50 anos, sei lá quantos anos atrás, ter curso superior era uma raridade, era realmente doutor. E ele tinha 2 ou 3 faculdades, ou seja, de formação superior. Ele, em determinado momento da vida, ele deixou Joaçaba e foi em São Paulo trabalhar de ajudante na construção civil. Não, quer dizer, trocou de categoria. Trocou de categoria. Né? Metalúrgico para construção civil. E foi lá como auxiliar, como ajudante, que a gente diz. Não porque ele precisasse, não. Ele foi lá para mobilizar, para organizar os trabalhadores da construção civil. E há, inclusive, depoimentos de quem foi contemporâneo do Paulo Reit, que foi um bom operário de construção civil. Né? Bom operário. Muito diferente de hoje. Aí a gente vê, às vezes, uns dirigentes aí meio paraquedistas, né? Chegando nas categorias só para constar na eleição. Né? O Paulo... o segundo das pessoas, ele pagava para poder cobrar. Ele era operário padrão, mas em compensação ele exigia das empresas tratamento digno, salário, condições de trabalho que na época não deviam ser os de hoje, né, provavelmente. Passada a etapa da construção civil, ele também virou metalúrgico em São Paulo. Ele foi funcionário da Lambreta do Brasil, não sei. Lambreta? Eu não sei se o nome da empresa é mais ou menos essa. Que fabricava era a Lambreta do Brasil. Lambreta. Eu acho que era. Também ficou alguns anos lá, mobilizou o trabalhador, criou jornal, criou revista, basicamente dele próprio, porque ele não tinha apoio. Até porque o capital não apoiava, porque ele tinha tendências socialistas, ou comunistas, como se queira. Né? Bom, para quem não sabe, o Paulo Reit foi morto pela ditadura em 74, né, Eli? 74? 72, 73, 74, a gente não sabe nem exatamente quando é que ele O Paulo Reit desapareceu simplesmente. Simplesmente desapareceu. Ninguém sabe, ninguém viu. O Paulo hoje é uma figura que faz parte da nossa história com grande brilhantismo, mas que não foi contada ainda de uma forma especial. Né? Tá aí um grande desafio para nós. Né? Aqui nesta rádio, na RW Brasil, provavelmente a gente vai transformar em produto aqui de rádio e de televisão este memorial do Paulo Reit, que nós vamos com certeza fazer nos próximos meses aí, dentro desse livro do Metalmorfose. Aí está saindo um outro livro, né? Aliás, alguns livros vão sair dali. Alguns livros, Bom, mas você estava falando ainda de Joaçaba, né? Na passagem do Paulo Reit. Só para concluir um pouco da história do Paulo. Depois que ele organizou os trabalhadores lá da Lambreta, da construção civil, ele voltou para Joaçaba, onde acabou sendo candidato a prefeito e, segundo as má língua, perdeu por 6 votos porque foi roubado. A gente não pode provar, mas a história conta de que ele só perdeu na urna que estava na sede da prefeitura. Por quantos votos? 6. Por 6 votos? 6 votos. Dizem que ele perdeu na última urna aberta, que foi na sede. Na época não era papel, né? Sim. Que era fácil de trocar, de rasgar, de substituir. Então, e ele era candidato a prefeito. A prefeito. Vocês imaginam, né, o que era isso, né? E ele foi só... Isso foi em que ano, né? Ele foi lá para... Foi antes do golpe? Foi antes do golpe, sim. Foi antes do golpe? Porque depois de prefeito ele se candidatou a deputado, que se elegeu pelo PRP. Sim. E aí então foi... Ele foi candidato pelo PTB. PTB. E depois ele foi eleito deputado estadual pelo PRP. PRP.
E, bom, foi cassado pela própria Assembleia, né? Cassado pela Pelos Assembleia. seus pares, né? Segundo um dos motivos maiores da cassação foi porque ele não queria usar gravata. Ele tinha projeto para que não fosse obrigatório o uso da gravata na Assembleia. Na concepção dele, a Assembleia era um outro lugar como qualquer, como uma sede do sindicato, como a igreja, como qualquer outro lugar. Hoje há duas homenagens, né, que a gente mais conhece. Uma estrada em Florianópolis, em Santa Catarina, que chama Rodovia Paulo Reit. E se não me engano é 414, SC 414. Mas essas informações nós vamos trazer aqui de forma especial e mais apurada. E a outra é que o plenarinho da Assembleia Legislativa leva o nome plenarinho Paulo Stuart Reit. É pouco. Para a pessoa que foi, realmente é pouco. E diga-se de passagem, o Paulo Reit correu o risco, né? Há quem diga que teria sido o risco da segunda cassação dele, agora depois de morto. E vou dizer com toda clareza aqui, porque não há porquê, isso é um documento público, é público. O deputado Gilmar Knazio, deputado nosso aqui da Assembleia, entrou com um projeto pedindo a substituição do nome do Paulo Reit por uma outra pessoa, que eu não sei nem quem é o nome exatamente. Qualquer hora eu digo aqui. Mas o projeto foi aprovado. Foi aprovado na Assembleia a troca do nome, a retirada do nome do Paulo Reit. E denunciou-se aí um arvoredo de e-mails aí ao governador do estado, e o governador, pressionado por essas mensagens aí que recebeu, o governador vetou a lei. E o veto foi mantido, finalmente, pela Assembleia Legislativa. O projeto original que deu o nome à rodovia Paulo Reit era da deputada Ângela Albino. E o deputado Knazio quis mudar esse nome. Levou no projeto, mas o governador vetou e o veto foi mantido. E, portanto, a estrada continua Paulo Reit, apesar aí da tentativa, né, do segundo golpe na vida do grande Paulo Reit, né? Segunda cassação. Bom, vamos fazer mais um intervalo, presidente? Ainda há muito o que conversar. Estamos no segundo bloco do nosso Fórum do Trabalho, uma das atrações aqui da Rádio Web Brasil. A RW Brasil vai se dedicar a esse tema especialmente na nossa homepage aí. Você vai estar vendo que há um botão todo especial, um botão maior do que os outros todos, que chama-se Fórum Trabalho. Por aqui nós vamos contar e conversar sobre a história do sindicalismo e das questões importantes para os trabalhadores nesta relação capital-trabalho. Este é apenas o segundo bloco do primeiro programa que nós estamos levando ao ar. Um intervalo e nós já voltamos. Você acompanha Fórum Trabalho. RW Brasil, a rádio web de todo internauta bem informado. Ok, estamos de volta. Este é o nosso Fórum Trabalho aqui pela RW Brasil, programa dedicado aos assuntos do movimento sindical, do capital, do trabalho, de tudo aquilo que interessa à classe trabalhadora brasileira e aqui de Santa Catarina. Estou com o sindicalista Ari Oliveira Lano, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e também da Federação dos Metalúrgicos aqui no estado. E outras tantas coisas, né, em nível nacional. Ari participa da Força Sindical, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, tem também trabalhos importantes aqui. É SESI ou Senai, Ari? SESI e Senai. SESI e Senai, né, os dois, né? Tem assunto que não acaba mais aqui com o Ari Alano. Mas nós estamos tratando da criação da Federação dos Metalúrgicos e da história dos metalúrgicos no estado, né? No bloco passado nós estávamos ainda ali em Joaçaba, que foi, na verdade, o esteio, né? É uma história rica. Da criação dos metalúrgicos, né? Aliás, isso, acho que nós podemos começar esse bloco por aí.
Joaçaba hoje, para nós, é uma cidade do interior com 30 mil habitantes, que a gente acha que é uma cidade pequena Por isso, e que muito igual a todas as outras. interrompendo, por isso que eu quis começar a escrever a história dos 50 anos por Joaçaba, por achar que não tinha muita história. Exatamente. Tanto é que engraçado que hoje Joaçaba não é uma cidade que tenha, por exemplo, uma indústria de carros, uma indústria pesada e tal, e foi ali que começaram os metalúrgicos a trabalhar. Por que ali? Eu acho que então podemos continuar mais um pouco. Voltamos lá só para situar, na década de 50, né? 50. O sindicato foi fundado em 57, né? Se o sindicato trabalhador foi fundado, porque a indústria já necessitava disso. Já tinha bastante trabalhadores. Mas voltando a só a curiosidade de Joaçaba, um dos motivos que me incentivaram a ficar nessa pesquisa de história é que quando eu comecei a discutir com o Pazini o que escrever sobre Joaçaba, porque na minha visão eu não teria muito o que escrever lá, porque eu não tinha olhado os livros de atas, eu não tinha olhado nada ainda, e as pessoas também não conheciam essa história. Aí eu disse, Pazini, eu estou pesquisando a vida de um ex-prefeito aqui de Joaçaba, chamado Manuel Passos Maia. Aí o Pazini disse, bom, tu tá louco, esse camarada nunca foi prefeito aqui. Eu digo, Pazini, foi prefeito. Tá, mas se eu achar uma história, a gente pode registrar a passagem dessa figura aqui? Ele, não, se ele for prefeito, eu vou apoiar. Aí começamos a pesquisar um pouco a figura do Manuel. Mas nessa pesquisa, como a gente sabe que existe hoje no estado um município chamado Passos Maia, que se emancipou de Ponte Serrada. Sim. A ponte ainda continua cerrada. E no meio oeste, ali, só meio oeste, antes de Xanxerê ali. Aí um dia a gente foi fazer uma visita lá na sede do município. Chegamos lá, eu tentei falar com a secretária de Cultura, de Educação. Tem um nome meio complicado lá. Também da área social. Aí eles perguntaram o que o senhor desejava. Eu disse, não, eu sou de Florianópolis, sou presidente da federação e tal. E a gente está escrevendo alguma coisa sobre Joaçaba, e a gente pesquisou, descobriu que o Passos Maia foi prefeito 2 vezes em Joaçaba, e a gente queria ver se tinha alguma coisa, história dele. E tu estavas no município de Passos Maia. No município de Passos Maia. Perguntando isso à secretária de Cultura. Não, com um assessor. Mas assessor. Certo. Aí quando ela soube qual era o assunto, ela foi para o interior, sabe? Resumindo, a gente daí falou com um menino lá que era assessor de imprensa, um bom menino até, atencioso, mas no fim eu acabei contando a história do Passos Maia para ele. Fiquei uns 40 minutos. Ou seja, não se sabe quem foi. Eles não sabiam nada. Passos Maia em Passos Maia. Eles não sabiam nada. Eles achavam que o Passos Maia era coronel, mas aquele coronel, vamos dizer, título... Tinha aquele título que... Quase comprado, como a gente via nos coronéis do Nordeste. Nos coronéis, era o caso do... Ele era famoso, tinha dinheiro, fazendeiro, era coronel. Eles davam o título de coronel para aquelas pessoas importantes. Eles não tinham... Eu queria, na verdade, uma foto do Passos Maia. Não existia, não tinha, e eles não sabiam nada. Eles, inclusive, imaginavam que o coronel fosse realmente militar. O que o Passos Maia nunca foi. Ele era médico e farmacêutico. Ele tinha duas formações de nível superior. E ele foi dos colonizadores ali da região de Joaçaba. Ele também foi prefeito em Chapecó. Prefeito de Chapecó? Ele foi prefeito de Chapecó. E uma avenida importante de Xanxerê também tem o nome de Passos Maia. Então foi uma pessoa importante no passado e que ninguém conhecia. Inclusive ex-prefeitos de Joaçaba, que quando a gente foi conversar sobre os Passos Maia, ninguém conhecia o homem. Então, hoje o Passos Maia em Joaçaba já é conhecido. Tanto a gente até por conta da tua provocação lá. Então hoje a gente descobriu que ali em Joaçaba tem um grupo escolar que até está fechado, não me pergunta por quê, uma área grande, e está fechado com o nome de Manuel Passos Maia. O grupo escolar fechado é uma tristeza. Ou estava fechado na época, não sei. Aí tem que abrir presídio. Daí tem que abrir presídio, claro. Não tem, fecha a escola, abre presídio, claro. Então,
E outro fato assim que me marcou é que, pelo menos até onde eu pesquisei, foi o primeiro morador ou eleitor do contestado a ser cassado. Teve os direitos políticos suspensos, foi cassado, como Sim. fez a Revolução de 64. E um dos registros foi exatamente por ele ter sido prefeito em Chapecó, prefeito ali 2 vezes, ter um município com nome e praticamente ninguém conhecer. Agora, ele não foi prefeito de Ponte Serrada, né? Não. Ponte Mas Serrada o na época era uma município- vila. Ah, sim. É que Ponte Serrada pertencia para Joaçaba. né? Joaçaba. E que, por sua vez, Passos Maia era de Ponte Serrada. Mas era distrito de Ponte Serrada, virou município. Você falou que a ponte continua cerrada. Eu me lembro de uma história, não sei se isso é verdade, mas é uma lenda muito bem inventada, talvez. Né? O Ponte Serrada e Xaxim, né? São perto ali, né? Xanxerê. Não, mas a história é com Xaxim e Ponte Serrada. Conta a lenda que o pessoal de Ponte Serrada, para gozar a cara do pessoal de Xaxim, botou logo passando a ponte, botou numa floricultura uma placa bem grande assim: vende-se Xaxim. Tem até hoje. Aí o pessoal de Xaxim, para responder, colocou uma placa na entrada da ponte, para Ponte Serrada, assim: cuidado, Ponte Serrada. Respondeu bem. A floricultura existe lá ainda hoje. Então, o que me chamou a atenção é que ele foi o primeiro, vamos dizer, da região do contestado a ter os direitos políticos suspensos. E ele, junto com, acho que algum desses dos Conde Reis, do Conde Reis, Adolfo Conde, não sei o quê, eles foram exilados em Portugal e eles estiveram juntos. Eu não sei te dizer agora, porque muitos nomes, mas não sei se era Adolfo Conde. Do pessoal que era contra o Getúlio, afinal, né? Sim. Aí eles estiveram exilados em Portugal, lá por 34, o Getúlio baixou um decreto e, vamos dizer, isentou as penalidades, né? Sim. Então, a gente registrou a história do Passos Maia por ele ter sido prefeito em 2 cidades. Igual o nosso amigo aqui, o Dário, né, que foi prefeito de São José. Que era de uma outra gleba, digamos assim. Né? E que ele foi prefeito, né, foi deputado estadual, foi deputado federal, então foi uma figura importantíssima para a época. Foi colonizador da região ali e ninguém conhecia. Agora, eu estou querendo pegar de onde tu talvez tenha parado numa situação importante. Tu mesmo não acreditavas que Joaçaba fosse tão importante para a história dos metalúrgicos, né? Não acreditava. E o Pazini te abriu os arquivos lá, e a gente foi e tu começou a te dar conta que era importante. Outra coisa que me chamou a atenção era a organização do Sindicato de Joaçaba. Eles tinham ata para tudo. Pô, isso facilitou Facilitou o trabalho de pesquisa, né? Eles tinham ata de quando eles eram... quando eles se filiaram na Federação Eclética. Bom, eu prometi, ó, eu não quero deixar passar, tá aqui comigo, vou pegar aqui. Tu prometeu? Eu prometi mostrar a capa do livro, né? Para os ouvintes e telespectadores, nós temos imagem aqui, graças a Deus, também na RW Brasil. Tá aqui, ó. Esses papeizinhos rosa aqui são as correções tem que ser feito. Que nós estamos fazendo, né? Estamos fazendo a 3 mãos, mais mãos, né? Mais. Mas a 3 básicas, né? Minhas, do Ari e da professora Ivete. Tá aqui a capa, eu vou até levantar para mostrar melhor para o pessoal. Esta é a capa. Eu estou entortando um pouco aqui para fugir do reflexo. Mas esta é a capa do livro Metalmorfose em Joaçaba. A gente está na fase ainda de montagem do livro, mas na fase final já, né? Tem algumas correções aqui, algumas fotos que serão incluídas aqui. Mas a capa traz, por exemplo, uma ata que o Ari estava falando aí. Mostra a assinatura dele. Mostra a assinatura do Paulo Reit. Eu vou tirar esse plástico aqui que não tem reflexo aí. Aqui, mostrando de novo. A última assinatura dele. A última assinatura. Dá sim. Olha lá, assinatura do Paulo Stuart Reit. E na penúltima está a assinatura do Tadeu Margarida, que é uma figura que nós vamos trazer aqui. Nós vamos trazer aqui o Margarida. Né? Esse livro aqui conta a história do Margarida. Né? Um pouco sim.
que foi torneiro, criador do sindicato, vendia loteria para foi eleito operário padrão na época, num sábado. E segunda foi despedido. E segunda foi despedido pela ditadura, porque era comunista, amigo do Paulo Reit. Só porque era amigo do Paulo Reit. Aí isso foi um abalo na vida do Margarida, mas foi um presente também, né, Maurício? Conta para eles o que hoje é o Margarida. Hoje Margarida tem uma prestadora de serviço que deve ter em torno de 3, 4 mil trabalhadores. Instalada nos 3 estados do sul. Diga-se de passagem que ele tem um carinho muito especial por todos os trabalhadores dele. Bom, para quem não sabe, a Organizações Linger ou Linger? Linger, né? É Limpeza Gerais. Grupo Linger é o nome. 3 mil funcionários espalhados no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Começou com Margarida quando passado. Né? Ele se sentiu sem emprego, discriminado porque ele era comunista. Isso nas palavras dele, né? Discriminado porque era comunista. Amigo do Paulo Reit. Em Joaçaba, cidade pequena, bastante conservadora, comunista realmente, acho que não tinha vez. Mas ele veio em Florianópolis, houve um acidente com o filho, ele foi por aí e viu alguém fazendo limpeza. Convidou a esposa dele, vamos embora que eu vou montar uma empresa para mim. Chegou lá, ele começou a fazer limpeza nas casas e tal. Trabalhar de faxineiro, né? Na verdade, fazer limpeza. No banco, fazer aqueles bicos para ganhar um dinheirinho. E ele começou a organizar a empresa, é o que é hoje. Hoje, o seu Tadeu é uma pessoa muito bem conceituado, um baita... É a figura principal de Joaçaba hoje. É um baita contador de casos, conta a história. É uma pessoa adorável, né? Pensa que o sujeito virou é um trabalhador, né? A gente tem que ter cuidado com ele, que é boca suja. Boca suja, né? Fazer um programa cheio de pi, né? Tem que cortar um monte de coisa. Eu vou contar fazer uma inconfidência aqui, né? Este livro aqui, a parte que tem toda a parte da entrevista com Margarida, eu dia desse fui a Joaçaba, ouvi do Margarida o que ele achou e tal, ele está adorando a confecção do livro, mas fui aconselhado, né, a retirar aquela parte assim, digamos, mais boca suja da entrevista. Porque o Margarida é simples assim, né? E ele, desacostumado com o registro das coisas e tal, ele não se deu conta que nós estávamos gravando, né, aquela entrevista. E gravei tudo. Eu até, em homenagem ao relato, ao registro, eu não tirei nada que foi dito, né? Então estava lá no livro também não era nada pesado, né? Nada muito... Essas coisas que a gente diz no dia a dia, né? Mas ele arrepiou. Mas ele, né? E aí ele disse, não, tira isso aí, senão vai me dar problema. Mas tiramos, Margarida, tá aí. Mas o pessoal sabe a hora que isso vai precisar. Então, Marcelo, eu fiquei assim, entusiasmado em começar a registrar a história do Passos Maia, que ninguém conhecia o homem. O homem tinha sido importante. A história de que o Paulo tinha sido fundador do sindicato e nunca foi dado importância. E a história de Margarida vendendo loteria, vendendo rifa para arrumar dinheiro para o sindicato, de torneiro. Não era pouca coisa, né? Não. Era sorteado o Galaxy. Aliás, no próximo bloco, o último bloco do programa hoje, eu vou mostrar fotos que me chegou agora, faz horas aí, pelo Sedex, lá de Joaçaba, que o Pazini me mandou, fotos que ainda estavam faltando para o livro, que eram importantes. Uma delas é essa que eu estou contando para vocês. É uma foto de um Galaxy, um Landau, o carro do presidente da República na época, né? E que foi comprado pelo sindicato e estava sendo venderam rifa, né? Ia de Fusca a Galaxy, né? Até bicicletas. Bicicleta, era tudo, né? E tudo devidamente na ata, registrado, tudo, né? Tem até hoje. O livro que é esse aqui que nós estamos editando, esse livro, na parte final do livro, traz como anexos, nos anexos, todas as atas, né, importantes do sindicato. Vou mostrar aqui no próximo bloco, no último bloco, essas fotos inéditas, né, que vão para o livro aqui no nosso programa. Então, Marcelo, a gente espera não ter
aprofundado demais em Joaçaba, é que eu achei uma história... Tanto que gerou o livro. Gerou um livro próprio, que era para ser um... Aliás, o livro acabou vai sair antes do livro da Federação. Antes do livro da Federação, pela história bela que existe. Claro. Outra coisa que a gente não pode deixar de registrar é que Joaçaba, quando a história do contestado foi resolvida, que o Oeste ficou participando para Santa Catarina, Joaçaba foi um dos 4 municípios fundados. Por isso que Joaçaba tinha a Concórdia era deles, Ponte Serrada, uma coisa toda que a região. Nós esquecemos de dizer aqui, a origem objetiva do porquê os metalúrgicos de Joaçaba, porque sabe-se que em Joaçaba, na década de 50 e 60, era madeira. Madeira. Mas para carregar madeira, era preciso usar trilhos, locomotivas, né? Serra, né? E isso tudo vinha da indústria da metalurgia. Então, por isso a presença da... Na entrevista com o Margarida, ele fala de pinhão, de um monte de coisa, que era fornecido para a indústria. O Margarida chegou a contar para a gente que em Joaçaba se fabricava, se não me engano, era o eixo central dos motores da Mercedes-Benz ou da Scania. Alguma coisa assim. Fábrica de caminhões. Uma coisa lá de São Paulo. Lá de São Paulo. Que eram fabricados em Joaçaba. Bom, pessoal, nós temos ainda mais um bloco. E estamos falando aqui da história dos metalúrgicos em Santa Catarina, com o Ari Alano, que é presidente da Federação dos Metalúrgicos e do Sindicato dos Metalúrgicos de Florianópolis. Voltamos em seguidinha com o último bloco e mostrando, como eu prometi, as fotos inéditas que estarão neste livro aqui. Estão sendo incluídas as fotos neste livro, que será impresso aí nos próximos dias, e vamos fazer um belo do lançamento, né, Ari? Primeiro, claro, lá em Joaçaba, mas depois aqui na capital e em todo o Brasil, o livro dos metalúrgicos a partir de Joaçaba. Ainda temos mais um bloco, fique ligado, já voltamos. Você acompanha Fórum Trabalho. RW Brasil, o presente do rádio na web. Bem, nós voltamos com o bloco final do nosso Fórum Trabalho, que é o primeiro programa desta série, deste programa que começa aqui na RW Brasil. E nesse programa nós estamos falando da história dos metalúrgicos em Santa Catarina, que é um episódio da história do movimento sindical brasileiro que passa a ser contado nas próximas temporadas aí, através de um livro. Esse livro começa aqui, exatamente nesse programa aqui, anunciado oficialmente pelo presidente da federação, o Ari Oliveira Alano, presidente do sindicato também, dos metalúrgicos, e a gente está conversando acerca da pauta desse livro, né? Claro que nós não vamos contar o livro todo aqui, porque ele nem foi feito ainda, mas estamos pautando o livro aqui, né, Ari? Contando da história desde a eclética, né, que reunia todas as federações, até o desmembramento delas e aí o aparecimento da Federação dos Metalúrgicos. Eu vou pagar as promessas que eu fiz aqui, né? Chegou até no intervalo aqui um café, né, Ari? A gente toma cafezinho aqui na rádio também, né? Mas chegou, eu vou pagar a promessa aqui que eu tinha feito. O apresentador é mão aberta, ele fornece até um cafezinho. É verdade, o presidente aqui não quis tomar um café, né? Não é muito de café, não, né? Só muito de café. Faz bem. Mas chegou aqui, ó. Olha aqui o Sedex, ó. Este é o Sedex que o Pazini nos mandou. O Pazini é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Joaçaba. E de lá chegou o último material para inclusão no livro Metamorfose em Joaçaba. E um material fotográfico da melhor qualidade, né? Eu falei do Galaxy, que era feita rifa de um Galaxy. Vou mostrar o Galaxy, né? Não é mentira. Está aqui o Galaxy, com os diretores do sindicato. Vou levantar um pouquinho aqui para mostrar para o pessoal. Olha aí, ó. Este é um Galaxy Landau. Estão ali os diretores. É que dá para identificar os diretores ali? Ou... Não sei. Este é um Galaxy, ó. Esse Galaxy foi sorteado numa rifa. Foi. Imagina, isso era o carro
do presidente, né? Era como se sorteasse hoje uma BMW, né? BMW, era um carrão na época. Eu vou arriscar aqui, eu acho que a legenda está aqui, ó. É o Tadeu Margarida. Não é? Será que é essa aqui? Não tá. Não tá, né? Não Vamos tá. ver nada. Não tá. Foi identificado. E aqui o Fusca, ó, para não dizer que não tem carro popular, ó, olha aí, ó. O Fusca também foi O sorteado. Fusca novinha. E esses os diretores do sindicato. Mais registros aqui de empregados e fotos de sindicalismo. Olha a carteira profissional aqui. Eu vou mostrar para vocês isso aqui, porque o Pazini me disse que ia mandar e mandou. O Leopoldo. Esse aqui eu acho que é o mais antigo. Não é ele? Não? Pode ir lá que tem outra ficha. Esse aí, Eu como é o acho nome que é dele? esse, não é? Como é o nome dele? Leopoldo Partala. Esse aqui é o... Esse é o do Leopoldo também. Não, mas Estou dando no ar aqui o reconhecimento. É o outro. Mas o... aquele, esse é o Partala. esse que foi aquele homenageado pela Previdência. Foi. Mas tem um que tem Não, é o mais antigo contribuinte. Deve estar por aí, ó. Tá aqui, ó. Não é esse? Não, esse Não, aí esse é Margarida. É Margarida. Esse é Margarida. Não, acho que... Não, a gente não conseguiu identificar ainda. Recém deu pra... recebemos aqui. Mas há em Joaçaba o mais antigo contribuinte do INSS. do Brasil está em atividade. Está em atividade. Está trabalhando. Ainda. Que coisa maluca, né? 60 e poucos anos de contribuição. 68 anos. De contribuição. É por aí, né? Por aí, De contribuição ao INSS. Imagina isso. Né? Eu estou com 65, estou velho. A gente acha que está se aposentando, né? Tá aí. Bom, essas figuras todas vão passar por aqui, pelo Fórum Trabalho, e não necessariamente nesse estúdio aqui, mas nós vamos até lá, vamos trazer. Um pouco dessa entrevista, por exemplo, do Margarida aí, eu tenho gravado com áudio e vídeo. Vou trazer para cá, se o Margarida me permitir aqueles palavrões e tal, que não foram lá tantos, e nem tão pesados, né? Bom, Ari, a gente passou o programa falando da história dos metalúrgicos e do livro. Paramos um pouco ali em Joaçaba, com toda a razão, né? Porque é muito rica a história de Joaçaba. Mas de Joaçaba para cá, então, aí temos o que temos hoje, ou como é que foi? Ali foi os sindicatos que formaram a federação em 65, aqueles que eu já citei, né? Joinville, Blumenau, Joaçaba, Criciúma, foi os que fundaram. A exigência era 5, mas acho que foram 7 sindicatos que formaram a federação. Sim. E eu acho que a gente tem duas histórias, um pré-federação e pós-federação. Mas o pós-federação é um assunto que é extenso. Eu vou contar um pouco da história pessoal do Ari, que provavelmente é a história de quase todos os dirigentes sindicais atuais, não, e todos. Eu trabalhava em Criciúma numa empresa, o presidente do sindicato foi lá, me associei, dali um tempo me convidou para entrar na diretoria, embora eu tivesse vivência política, por ser partidão e tal, mas eu não tinha aquela vivência. Partidão, para quem não sabe, era o Partido Comunista, depois o Partido Comunista Brasileiro, né? Mas a gente chamava... Partidão. Partidão, né? Todo mundo sabe quem é o Partidão, quem é dos anos 80 para lá. Eu tinha aquela vivência com os partidos, né? Na época MDB e tal, mas não tinha aquele contato com o sindicato. Aquela militância, né? Aí montaram a chapa do sindicato, me colocaram na diretoria. Quando fui ver, era o secretário-geral, ou seja, a segunda na hierarquia. A eleição foi em junho. Em dezembro, o presidente resolveu morrer. E lá quem foi? O Ari, que tinha uma posição até de destaque na empresa, era gerente e tal, mas tive que pegar um foguete sem conhecer. Sim. Que eu acho que acontece com a grande maioria dos trabalhadores que vão para o sindicato. Eles não sabem que bicho é aquilo. É pego de surpresa. Né? Pego de surpresa. É quando a gente comenta por aí, eu digo, olha, não podemos cobrar demais de gente sindical que ele não faz vestibular para ir para o sindicato. Ele é pego lá na empresa e jogado dentro do sindicato. Claro que depois ele aprende, ele vai se formando. Então, a minha história deve ser de muitos outros.
Eu cheguei no sindicato, Que ano foi isso? foi Las fichas. 80. 80? 80 eu Já é peguei. tempo, né? O sindicato é 83, que o mandato era 3 anos, né? Fiquei 3 anos. Depois fiquei mais 3 anos como tesoureiro, depois vim para a federação. Federação em Florianópolis. Em Florianópolis. Então eu acho que a história do Ari no sindicato é de muitos outros que são pegos. Aí eu fui estudar, me aperfeiçoei e tal, né? E cheguei. Pela tua apresentação, tu disseste que eu era um camarada de destaque da estrutura e do movimento sindical. Eu quis falar isso porque eu acho que a história da maioria dos dirigentes é que são pegos. O que explica isso, de que eu falei, que você tem essa representatividade, é essa história aí, né? Acumulada, né? na bagagem. E diga-se até para registro, de que o Partidão ajudou muito na concepção de ideias, de posições. Os partidos naquela época tinham outra função, inclusive. Ideologia. Né? Porque hoje não tem mais. Antigamente se estudava dentro do partido. Sim, né? estudava. Tomava aula, inclusive. Eu me lembro. Era feito prova. Eu militei quase 10 anos no MR8, que era o Movimento Revolucionário de Outubro, que veio lá do Partidão. E eu me lembro inúmeras vezes de reuniões escondidas, né? Você dava cadeia, né? Dava cadeia e tal. Mas eu me lembro que os nossos dirigentes distribuíam livros para a gente ler de noite, e no outro dia, no seminário que a gente fazia, né? Te deram para ler o Capital? Alguns volumes do Capital, Marx, Engels, textos políticos do Che Guevara. Complexo para nossa cabeça, né? É verdade. E outros pensadores, Foucault, enfim. A gente estudava dentro do partido, né? Hoje. E eu sou testemunha disso e sou parte disso. Muitos jovens na época foram salvos do ponto de vista de pessoa pelos partidos. Sei lá. Olha, eu não sei o que muita gente seria se não tivesse passado pelo partido, né? Muita gente recuperada, sim, melhorada, né? Se criou uma ideologia. Hoje em dia não tem mais isso, né? Infelizmente não tem mais isso. A escola, mal e porcamente, faz isso. Né? Mas, Ari, isso aqui foi apenas uma introdução? Uma introdução, uma resenha inicial, como diria o Rui Guimarães, né? Que, aliás, o Rui é outro participante do nosso programa, da programação aqui da grade da RDA Brasil. Mas outras vezes nós voltaremos aqui, muitas outras vezes, acompanhados aí de outros guerreiros, né, que você vai trazer aqui com certeza. O seu Valdir vai vir aqui, o Barbosa virá aqui. O Barbosa antes de ir a Brasília, né? O Praneto, se tiver condições. O Praneto, o próprio Pazini. Não, se for preciso a gente vai. Né? Vamos com a lata, né? Só para encerrar, nós estamos pensando em visitar o ex-deputado Rui Jussi, né? Que é irmão... não, é primo do José Augusto. Primo do José Augusto Jussi. Vice-governador. Né? E assumiu, acho que o governo na época. Assumiu. Ele foi vice-governador do Paulo Afonso. Né? Paulo Afonso, E vice do... Não foi do Pedro Ivo? Não, do Pedro Ivo era o Cacildo. O Cacildo. O Cacildo até assumiu. Ele andou assumindo. Ele era o vice do Paulo Lembrando Afonso. que o Rui, o deputado Rui Jussi, né, que é lá de Criciúma hoje, ele é ligado ao Sindicato das Indústrias do Carvão. Né? Na época ele era deputado estadual, na época que o Paulo foi caçado. E se ele não vier, nós vamos até ele. Né? Vamos, ele já é um senhor idoso. Bom, finalmente eu quero dizer o seguinte, nós vamos falar especialmente desse assunto que eu vou tocar agora. Mas eu não, nesse primeiro programa, esse primeiro contato que eu estou fazendo aqui, diante das câmeras da RDA Brasil, eu não podia deixar de revelar isso. E repito, nós vamos falar disso especialmente, mas eu quero registrar. O Ari Alano é um dos mentores desta nossa rádio aqui. O Ari é um contribuinte pessoal. E não fosse a participação dele o acreditar do Ari neste nosso projeto aqui, esse projeto provavelmente não existiria. Eu quero te agradecer, Ari. E estamos fazendo uma coisa aqui para deixar para os nossos, né? Com certeza. Isso aqui é uma plantação. Vamos registrar a história. Né?
Isso será visto aí talvez uns anos à frente. Mas o Ari é uma dessas figuras patrocinadoras dessa nossa ideia, a RW Brasil. Chegamos ao final, Ari. Parece que começou agora há pouquinho, né? Mas é assim, né? O tempo voa, né? Pela menção que tu fez para o Ari. Eu acho que ele não merece tanto. E a gente vai continuar contribuindo. Tá certo. Ari Oliveira Alano, conosco aqui no primeiro Fórum Trabalho, que é um dos programas da grade da RW Brasil. Voltamos numa próxima. Até lá. Você acompanhou Fórum Trabalho.